Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos dar uma olhada no objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 31 e nós teremos a aula de revisão. Vamos lá acompanhar. Bem, então vamos lá acompanhando os principais pontos da nossa aula de revisão. Então a gente inicia aí os nossos componentes, nossos estudos falando sobre urbanização. Então vamos dar uma olhada na nossa cartela. A urbanização, é aquele processo que consiste na transformação das cidades, e do crescimento urbano. Então, a urbanização ela é um processo contínuo e dinâmico que consiste na transformação das áreas rurais em áreas urbanas. E aí vai envolver nesse processo de urbanização a conversão de áreas naturais e agrícolas em zonas residenciais, em áreas comerciais e em áreas industriais. E aí, acompanhado desse processo de urbanização, nós temos impactos ambientais que vão surgindo aí, acompanhado do crescimento das cidades e as mudanças no uso da terra. Então, nesse processo de urbanização também, nós temos o movimento da população do campo para as cidades, que é um aspecto bem característico aí da urbanização, que consiste nessa migração, nesse movimento migratório chamado de êxodo rural, quando a população das áreas rurais, elas se deslocam para as cidades, principalmente por conta de que alguns fatores vão contribuir para esse deslocamento da população da área rural para a área urbana, como, por exemplo, a introdução de tecnologias e maquinários agrícolas lá naquelas áreas rurais, a redução da necessidade de mão de obra rural, que vão a ser aspectos aí que podem contribuir para essa migração dessas populações das áreas rurais para as áreas urbanas. Então, dentro do processo de urbanização, nós falaremos de dois conceitos muito importantes que são necessários para que nós possamos compreender o processo de desenvolvimento urbano, o processo de desenvolvimento das cidades, que é o conceito de cidade e o conceito de município. Então, o que é a cidade? É o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. Em síntese, a cidade ela compreende aquele espaço geográfico onde está a sede, onde se concentram ali dentro de suas fronteiras uma concentração. A cidade ela vai abrigar uma concentração significativa, onde vai ter ali uma concentração da infraestrutura, dos serviços e atividades econômicas e culturais. Então, em síntese, a cidade é aquele espaço geográfico onde está a sede, certo? E o município é aquele espaço territorial político administrado por uma prefeitura. Então, o município ele corresponde àquela área territorial que ele vai incluir tanto a área urbana, tanto a sede, quanto a área rural, ou zona rural. Então, o município ele é mais abrangente. E nós podemos citar como exemplo, o município. Iranduba, onde nós temos a cidade de Iranduba, onde se concentra a sede do município, onde está ali a prefeitura, a câmara, onde está a concentração dos comércios, dos bancos, enfim. E o município ele vai ser mais abrangente, envolvendo o quê? Tanto a parte urbana, tanto a cidade, quanto a área rural. E aí vai envolver o quê? Todas as comunidades rurais de Iranduba, Paricatuba, Lago do Limão, entre outras. No processo de urbanização, nós temos fatores atrativos e fatores repulsivos. Muitas vezes, as características das cidades, elas acabam se tornando fatores atrativos para as populações migrarem, as populações rurais migrarem para as áreas urbanas, Então, esses fatores atrativos, eles estimulam as pessoas a irem para as cidades. Então, entre esses fatores atrativos está associado o processo de industrialização. Quando as indústrias, elas começam a fazer parte das cidades, a transformar as cidades, ela começa a oferecer oportunidades, para as populações, gerando emprego no setor industrial e de serviços. Então, nas cidades, nós vamos ter melhores serviços,
benefícios na área da saúde, da educação, que muitas vezes apresenta essas condições melhores do que lá nas áreas rurais. E também um outro fator atrativo é a diversidade cultural e social que muitas vezes as cidades elas apresentam, tornando-se aí um fator atrativo para o deslocamento de populações de áreas rurais para áreas urbanas. Entre os fatores repulsivos, nós temos aqueles que estão associados às péssimas condições de vida em que as populações rurais, muitas vezes, elas estão submetidas lá onde elas moram, né? Então, nós temos, por exemplo, a estrutura fundiária concentrada, que pode ser um fator repulsivo, baixos salários e falta de apoio a pequenos agricultores. Então, muitas vezes, a distribuição de terras, ela acaba beneficiando uma maioria, por exemplo, aqueles agricultores que têm um poder aquisitivo melhor, acabam tendo mais privilégios dentro da área rural do que das áreas naquele espaço rural, né? Então, fazendo com que os produtores menores, eles fiquem ali em condições, muitas vezes, que não são favoráveis. Nós temos também, hoje, as condições climáticas, os desastres, né, ambientais que acabam influenciando também aí como um fator repulsível para a migração de pessoas que acabam saindo das áreas rurais, como, por exemplo, por conta das enchentes, por conta da seca, e alguns desastres ambientais acabam fazendo com que as pessoas também migrem das áreas rurais para as áreas urbanas. Então, vamos dar uma olhada aí, né, sobre esses fatores, como nós falamos, que estão associados às péssimas condições de vida existentes na zona rural, tornando-se fatores repulsivos. Dentro do processo de urbanização, nós citamos também sobre as funções das cidades. Algumas cidades, elas vão desempenhar funções de acordo com algumas características. Então, dentro dessas funções das cidades, nós temos algumas classificações. Nós temos as cidades que têm função político-administrativa, que são aquelas que são centro onde se localizam órgãos governamentais e administrativos importantes. E aí nós podemos citar Brasília, Distrito Federal, Canberra na Austrália, Pretória na África do Sul. E aí nós temos uma imagem mostrando Washington DC, que é um exemplo de cidade que tem função político-administrativa. Temos também cidades que têm função religiosa, que são aquelas que desempenham papéis centrais na vida espiritual e cultural de suas comunidades e frequentemente são centros de peregrinação, adoração e administração religiosa. E aí nós temos como exemplo Aparecida, Meca, Jerusalém, Fátima, em diferentes partes do mundo. E aí nós temos uma imagem mostrando Meca, que é o centro sagrado do Islã, lá na Arábia Saudita, que tem essa função religiosa. Temos também cidades que têm função de ser cidades turísticas ou de lazer. Elas atraem visitantes de todo o mundo devido às suas atrações, atividades culturais e opções de entretenimento. E aí nós temos essas cidades turísticas ou que tem essa função turística ou de lazer, como Porto de Galinhas, Cancún, Las Vegas, Bariloche. E aí na nossa imagem temos a cidade de Paris representando, né, como exemplo de uma cidade que tem a função turística ou de lazer. Temos também cidades que têm a função portuária, que são aquelas que desempenham um papel crucial no comércio internacional e na logística, servindo como pontos estratégicos para a movimentação de mercadoria entre países e continentes. Nós aí temos Roterdã, que abriga o principal porto da Europa e um dos maiores do mundo. E aí nós temos outros exemplos, como vocês podem estar acompanhando na nossa cartela, que são cidades que têm essa função portuária. Temos também cidades que têm a função industrial, que são aquelas cidades que são centros de produção e manufatura, desempenhando um papel crucial na economia ao fornecer bens e produtos para mercados locais e internacionais.
Como exemplo, nós mostramos aí Xangai, que é um importante centro de manufatura lá da China e possui produção com uma vasta gama de indústria, além de outras cidades que vocês podem estar acompanhando aí na tela, que são cidades que têm essa função industrial. E algumas cidades, elas desempenham mais de uma função. Elas desempenham uma ampla gama de funções, que são chamadas de cidades multifuncional. E elas têm um papel significativo em diversas áreas, como na política, na economia e no turismo. E como exemplo de cidade multifuncional, temos aqui no Brasil a cidade de São Paulo e além de outras cidades pelo mundo, como Nova York, Paris, Tóquio, que tem essa função de ser cidade multifuncional. Então, falamos também sobre a urbanização brasileira, mostrando, né, que esse processo ele é contínuo, ele é dinâmico. E aí mostramos através de um mapa, através de um gráfico que está aparecendo aí na tela para vocês, sobre a porcentagem da população que vive em área urbana por região no território brasileiro. E aí a gente pode estar acompanhando através desse gráfico, por exemplo, 85% da população brasileira vive na área urbana. Então, o Brasil ele é um país bastante urbanizado, porque nós temos a maior parte da nossa população brasileira vivendo nas áreas urbanas. E aí nós temos as regiões, onde nós temos a região sudeste com 93% da população vivendo nas áreas urbanas, onde a região sudeste é a região aí com maior porcentagem de população vivendo na área urbana, e a região nordeste com a menor porcentagem de população vivendo aí na área urbana, 73%. Ou seja, na região nordeste, isso quer dizer que na região nordeste nós ainda temos um percentual grande de pessoas vivendo nas áreas rurais. E dentro desse processo de urbanização, nós temos o crescimento, acompanhado desse processo de urbanização que ocorre no território brasileiro, nós temos aí o crescimento das regiões metropolitanas. Segundo o IBGE, ele classifica 26 regiões metropolitanas no Brasil. E aí a gente traz para vocês um mapa destacando a região metropolitana de Manaus, que é a 11ª região metropolitana mais populosa entre as regiões metropolitanas do Brasil. Então, uma região metropolitana ela é constituída por um conjunto de municípios vizinhos ou espacialmente interligados. Então, nesse mapa vocês podem estar acompanhando aí os 13 municípios que fazem parte da região metropolitana de Manaus, integrado socioeconomicamente a uma cidade central, que no caso é a capital Manaus. Possuem serviços públicos e infraestrutura comum. Então nós temos aí a região metropolitana de Manaus, instituída aí em 2007 pela Lei 52, abrangendo aí esses 13 municípios. E aí a gente segue verificando aí mais um ponto da nossa revisão, que é sobre a megalópole brasileira chamada de Rio-São Paulo, onde essa megalópole brasileira ela é o eixo econômico mais importante do Brasil, né? Envolvendo aí São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esse eixo econômico ele é formado aí pela conurbação entre essas duas cidades, conectadas por uma vasta rede de rodovias e de ferrovias. E nós temos aí a Via Dutra, que é uma importante via aí fazendo a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, que aí é um símbolo dessa conurbação entre essas duas grandes cidades. Então, essas duas megalópolis, elas abrigam cerca de 42 milhões de pessoas, representando aproximadamente 23% da população brasileira. Essa densidade populacional e a movimentação intensa de pessoas e mercadorias, elas geram desafios significativos. E aí vai incluir alguns problemas aí dentro dessa megalópole, que é os problemas de circulação e de congestionamento que são frequentes.
principalmente na Via Dutra aí, como a gente pode acompanhar, por exemplo, nos noticiários da televisão, principalmente em feriados prolongados. E aí, continuando ainda, trazendo alguns pontos da nossa revisão, nós falamos sobre a questão das conferências ambientais, onde vários países, várias comunidades, elas têm se reunido nas últimas décadas para debater aí questões relacionadas ao meio ambiente. Então, o primeiro grupo que se formou aí, o primeiro grupo que veio a discutir sobre a questão ambiental foi o Clube de Roma, que foi fundado em 1968 e por um grupo aí de várias personalidades, e eles vieram trazer um debate durante as suas reuniões sobre o crescimento desenfreado, o crescimento econômico desenfreado e falando sobre a questão do uso dos recursos naturais. Então, somente em 1972 que o Clube de Roma ele veio ganhar assim, mais repercussão quando houve a publicação do relatório intitulado Os Limites do Crescimento, trazendo aí essa questão sobre os limites do crescimento econômico, sobre o uso dos recursos naturais. Então, a partir do Clube de Roma, algumas pessoas começaram a idealizar o crescimento zero, né, que é uma política de redução tanto do crescimento populacional quanto do crescimento econômico. Também tivemos a Conferência de Estocolmo, em 1972, né, que ela reuniu chefes de 113 países, 400 instituições governamentais e não governamentais, né? A Conferência de Estocolmo, ela trouxe a Declaração de Estocolmo, trazendo aí essas discussões sobre os conflitos e a preservação ambiental e o crescimento econômico. Então, durante a Declaração de Estocolmo, nós tivemos aí a questão sobre a sustentabilidade sendo discutida. E aí nós trazemos o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que ele se refere à busca de um equilíbrio entre as necessidades presentes e as futuras. Que ele vem trazendo aí esse modelo de desenvolvimento econômico associado à questão do uso racional dos recursos naturais. Falando ainda sobre as conferências, nós tivemos a Rio 92, realizada no Rio de Janeiro. Ela reuniu 179 chefes de Estado que também vieram contar aí com a participação de muitas organizações governamentais e também a participação da população. E aí nós tivemos a consagração do conceito de desenvolvimento sustentável, que discutiu um modelo de crescimento econômico menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico. E aí na Rio 92 nós tivemos como principal documento a Agenda 21, que veio trazer um plano de ação aí para os países, para práticas de desenvolvimento sustentável. E nós tivemos a Rio +10 anos depois, a Conferência de Estocolmo, realizada em 2002, conhecida como Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo. Então, o objetivo da Rio +10 foi avaliar os acordos estabelecidos na Rio 92 a partir da Agenda 21. Como resultado da Rio +10, nós tivemos a Declaração de Joanesburgo, né, que chamou a atenção para os graves problemas de miséria e fome exacerbados pela globalização. Após a Rio +10, nós tivemos em 2012, 20 anos depois, a Rio +20, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que também foi realizada no Rio de Janeiro, tá? Foram as conferências aí que vieram debater as questões sobre o meio ambiente, trazendo questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. E aí nós temos o papel das organizações não governamentais, as ONGs, na questão da sustentabilidade. As ONGs são instituições, são entidades sem fins lucrativos e elas desenvolvem vários projetos aí relacionados à sustentabilidade. E as cidades, elas precisam crescer com um planejamento urbano para que elas não cresçam de forma desordenada. E aí nós temos o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257/001, né? E ela vem aí trazendo uma série de instrumentos para as políticas de desenvolvimento urbano, trazendo um amparo legal relacionado aos temas como habitação, regulação fundiária, redução de risco, resíduos sólidos, saneamento ambiental, mobilidade
e mobilidade e os instrumentos necessários para que os municípios elaborem e implementem seus planos setoriais. Então, o Estatuto da Cidade, ele traz vários instrumentos de planejamento urbano, como o Plano Diretor, que é um instrumento da política urbana que é instituído pela Constituição Federal de 1988. Então, o Estatuto da Cidade, ele determina que o Plano Diretor ele é obrigatório para todos os municípios que têm mais de 20 mil habitantes, que fazem parte das regiões metropolitanas, que são turísticos e que têm grandes obras que colocam o meio ambiente em risco. Então, nós falamos também durante as nossas aulas sobre o conceito de indústria, né, que é um setor da economia que se dedica à transformação das matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados através de processos mecanizados, tecnológicos e organizados. E aí nós temos a indústria, né, sendo marcada aí o surgimento da indústria sendo marcado aí pela Revolução Industrial. E aí nós temos as diferentes etapas de produção de mercadorias, onde nós tivemos o artesanato, a manufatura, e depois nós tivemos aí a indústria com a utilização de intensas máquinas e fontes de energia. E nós temos também alguns modelos de produção industrial que surgiram em diferentes contextos aí e que vieram influenciar na operação de algumas indústrias. Nós temos o modelo Taylorismo, que foi desenvolvido por Frederico Taylor, onde a divisão do trabalho e a especialização do operário em uma só tarefa. Então, nesse modelo de produção industrial, no Taylorismo, o trabalhador ele não tem necessidade de conhecer todo o processo de produção, ele precisava apenas se especializar numa tarefa específica. E nós temos o modelo de produção industrial, o Fordismo, né, desenvolvido por Henry Ford lá no início do século XX. Então ele desenvolveu aí o uso de esteiras rolantes, fazendo apenas uma adaptação aí no modelo taylorista. Então as esteiras rolantes elas passaram a fazer parte das fábricas de automóveis de Henry Ford lá nos Estados Unidos. E nós temos um outro modelo de produção que é o modelo toyotista, né, que surgido lá no Japão, desenvolvido por Taiichi Ohno e Eiji Toyoda, conhecido como just in time, que quer dizer que produzir apenas atendendo à demanda do mercado. Então, dentro desse modelo do toyotismo, ele visava aí eliminar o estoque. Então, a produção ela ocorria de acordo com a entrada de matéria-prima e mercado consumidor. Então, o trabalhador ele tinha várias funções e mão de obra qualificada de acordo com o modelo toyotista. Então, esses foram os principais da nossa revisão e até logo!